Nós apresentamos na reflexão passada um breve histórico, mas bonito, sobre a vida do Padre Vianney da França, que se transformou depois, ficou conhecido como cura de Ars, né, a cidade de Ars, e que participou da codificação espírita e que esteve encarnado enquanto Allan Kardec ainda estava escrevendo suas obras, seus livros, deixa a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma coisa muito curiosa que aconteceu foi que quando eu estava nesses dias de estudo, de prática, eu tive uma recordação de uma oração de um Pai Nosso que me emocionava muito, há muitos anos já, do movimento espírita, porque ela foi psicografada por Chico Xavier, chamada Oração do Pai Nosso, e psicografada pelo espírito, né, de um padre brasileiro, conhecido como Monsenhor Horta, né, o padre José Silveira Horta. E quando eu fui pesquisar quem foi José Silveira Horta, eu tive uma grande surpresa, porque eu encontrei um trabalho de dois estudiosos da Universidade Federal de Ouro Preto, feito em 2012. Eles lançaram junto um livro sobre Monsenhor José Silveira Horta e a espiritualidade do Bom Pastor. E eles, Virgínia Buarque, ela é professora do Departamento de História, foi a orientadora de Tiago Pires, que era mestrando da Unicamp. Você veja que interessante, ele era mestrando da Unicamp, recebia a orientação nesse tema de dissertação do mestrado sobre o Monsenhor Horta, e junto com Virgínia Buarque da Universidade Federal, onde ele se formou em Ouro Preto, eles escreveram esse livro, e eu fui pesquisar nesse livro, e qual foi a minha surpresa quando a primeira coisa que eu encontro, Monsenhor Horta inspirou toda a sua vida, a sua jornada, na figura do cura d'Ars, do Padre Vianney, que foi santificado pela Igreja, conhecido como São João Maria Vianney, ou Santo Cura d'Ars. Então aí me interessou, porque eu tinha acabado de preparar essa pequena biografia, estudar a vida do cura d'Ars, e de repente eu descubro que tem alguém que fora seguir a vida do cura d'Ars. Mas a minha surpresa foi maior quando eu descobri que ele nasce quando o outro está desencarnando, como dizia o Chico Xavier. Chico, como é que vai ser a sua partida? Perguntavam para Chico. Ele falava como um capim, um tomba aqui, o outro vai nascendo aqui. Você veja, no ano de 1859, em agosto, do dia 4, que se tornou dia do sacerdote, por desencarnar o Padre Vianney. Em junho, 2 meses antes, está nascendo no Brasil, na região de Mariana, lá naquela região que houve aquele acidente com a barragem, está nascendo José Silveira Horta, dois meses antes. Então um está partindo, o outro está chegando. E eles são praticamente, têm a mesma personalidade, com pouquíssimas diferenças nas características da bondade, da caridade, do amor pelo seu semelhante, que é a expressão máxima do Evangelho de Jesus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, mais ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele foi inclusive tentar a beatificação do José Silveira Horta, do Monsenhor Horta, no Brasil em 1910. Eu não cheguei a ver se concluíram com positividade esse tipo de quadro. Nasceu então em junho, do mesmo ano que desencarnou o Padre Vianney, na França, 2 meses antes. Um cônego, que era historiador, chamado Raimundo Trindade, é quem fala, quem escreve, dá um testemunho de toda a vida, historicamente, do Monsenhor Horta. E hoje eu vou apresentar para vocês verem a similaridade entre ele e o Padre Vianney, e para eu lhes apresentar o Pai Nosso, que ele vem psicografar 20 anos depois de sua desencarnação, através de Chico, para vocês entenderem a alma nobre que escreveu aquele Pai Nosso, e para você ver a sintonia de Chico com os espíritos nobres que do plano superior se aproximavam de Chico com muita facilidade para deixar as suas mensagens. Então diz o cônego Raimundo Trindade sobre Monsenhor Horta, José Silveira Horta. Ele tinha uma diferença com o Padre Vianney. Ele era muito inteligente, ele falava muitos idiomas. Só que, ao contrário do Padre Vianney, ele não tinha aquela fortuna que ele recebeu da família. Ele era pobre
demais o Padre Vianney. Ele vivia na extrema pobreza, porque se ele tivesse algo que ele recebesse da igreja, ele já distribuía entre os pobres. Monsenhor Horta foi o nome mais largamente conhecido da arquidiocese do estado de Minas Gerais, que ocupava, se não me engano, 13 regiões, era dividida a arquidiocese de Mariana, né? E ele era, o seu amor pelo pobre sensibilizava as pessoas que o conheciam. E ele era mais pobre de todos os pobres. Ele foi o mais humilde dos eclesiásticos do seu tempo, no tempo em que foi entre eles, no arcebispado. Inclusive ele ganha da princesa Isabel, ele recebe um título dentro da Igreja Católica, e do papado ele também recebe um título. Ele é uma pessoa muito culta e muito ativa na Igreja Católica, mas ele se fazia viver como um Francisco de Assis, se espelhava na vida de vários santos da igreja, como Santo Agostinho, por exemplo, que tinha versão aquelas roupas luxuosas da igreja, ele também tinha. Então ele tinha muitas características, era muito comparado com São Vicente de Paulo pelo dom da caridade. Ele tinha assim muitas coisas nobres de um espírito evoluído, que dentro da missão de pároco, de padre, transforma-se numa grande missão iluminativa, missão que a gente pode fazer em qualquer profissão. Não é porque é padre que se santifica, é porque transforma a sua vida numa missão santa, em qualquer profissão. Tá? Então ele dispunha de todo o seu tempo para se tornar útil para os outros, diz este padre historiador. A sua bênção era solicitada diariamente. Romeiros vinham procurá-lo para pedir a bênção dele. Então veja bem, lá em Minas, gente, na região de Mariana, ele era procurado naquela simplicidade. Vinha dos pontos mais recuados do Brasil, como a vida de Chico. Gente do Brasil inteiro ia lá procurar Chico Xavier só para pegar e beijar a mãozinha do Chico, tão abençoado, né? E ele atendia a todos, atendia com bondade, paciência, uma humildade sobre-humana, diz esse historiador. Ele era franzino na sua constituição, sua saúde não era perfeita, mas a sua força de espírito era muito grande, mostrava o vigor que ele tinha na generosidade e na prática do bem que ele fazia. Nós já comentamos, tá? Que ele sempre vestia muito pobremente, nesse rigor mesmo da pobreza que ele abraçava voluntariamente. Falamos de José Silveira Horta, esse sacerdote lá da arquidiocese de Mariana. E o que mais caracterizou a vida dele? Como o Padre Vianney, a caridade. A caridade foi a virtude que o sublimou. Então, olha os tipos de comportamento como um padre, a missão dele dentro da sua igreja, o que ele fazia? Fazia com que a paz e o amor voltassem a reinar dentro dos lares. Então as pessoas traziam para ele seus problemas e ele ajudava a acalmar aqueles problemas dentro do lar das pessoas. Promoveu a reconciliação de inimigos rancorosos, de pessoas que se odiavam. Ele conseguia fazer as pazes, as reconciliações entre essas pessoas endurecidas do coração. Consolou muitos aflitos que viviam feridos na carne e na consciência, confortava, né, as pessoas, acalmava, perdoava pecados, fazendo com que as pessoas pudessem dormir mais em paz. Enxugou muitas lágrimas. Ele atendia os enfermos que chegavam à sua casa procurando a cura dos males do corpo e do espírito. E conta esse historiador que a água que ele, como dizem os católicos, abençoava, curou muita gente. Então ele era um médium de cura e que usava a mediunidade para aliviar o sofrimento da humanidade, como cura d'Ars, como o Padre Vianney. Muitas almas endurecidas, fechadas pelas decepções da vida, ele de novo abriu aquelas almas para o amor a Deus. Era a sua missão. Todos sabiam que podiam contar com ele, porque tinham no coração dele sempre um lugar. Sobretudo os que padeciam de miséria, que é a falta do mais necessário. Uma coisa é a pobreza, outra coisa é a miséria, não ter o que precisa, né? Quem ouvia pela sua vez, eu comentei, eu estou aqui olhando nos textos, comparavam ele com São Luís Gonzaga ou com São Vicente de Paulo.
E agora nós estamos comparando com o padre Vianney, que também foi santificado pela igreja, pelo dom de cura que eles tinham. Então a igreja santifica pelo dom de cura, mas quem pode santificar a Deus, alguém senão Jesus e Deus, dizer se é uma obra nobre ou não. E não somente pela paciência das suas palavras, pela suavidade encantadora com que elas eram proferidas, mas pela fé e pela piedade com que ele as pronunciava. Ele era muito querido, né? Então ele tinha esse dom de curar, e é interessante que ele foi registrado no Vaticano como exorcista também, porque ele conseguia afastar espíritos de obsessões muito graves. E ele foi obrigado pela igreja a escrever um pouco da sua autobiografia dentro desses trabalhos de desobsessão, que nós chamamos, e que eles chamam de exorcismo na igreja, porque era um trabalho científico para a igreja. E ele na sua humildade, ele não queria, mas ele foi obrigado a escrever. E ele conta casos muito interessantes. Por exemplo, teve um caso de uma pessoa que era possessa de 9 espíritos, demônios que eles chamavam, que falavam, alguns desses 9 falavam em latim. E como ele falava bem as outras línguas, quando o espírito incorporava, deveria parecer aqueles filmes O Exorcista mesmo, falando em outras línguas, mas que ele entendia. Não era uma língua que não existia, era uma pessoa pobre, simples do campo, tomada por um espírito que falava em latim. E ele ia conversando com aquele espírito em latim, em nome de Senhor, dentro dos rituais da igreja. Mas o que afastava aquele espírito não era aquela ritualística, como nos ensinam os espíritos superiores, através de Allan Kardec. Quem afastava os espíritos era a grandeza moral, a superioridade moral daquele que estava executando aquele procedimento, aquele processo. E ele conta num desses livros como ele confirmou que eram realmente 9 os espíritos, porque ele pergunta para o demônio que estava atormentando aquela criatura, quem é você? E eles dizem, recordando a época de Jesus, legião, porque nós somos muitos. E ele pergunta, muitos quantos? Nós somos 9. E aí ele conta que quando ele terminou a conta de estar expulsando os espíritos, que realmente foram 9 expulsos. E aí a pessoa ficou curada. Então ele faz um trabalho científico, assim, escrevendo, contando os casos de desobsessão. Então a sua grandeza moral permitia ele afastar entidades muito impuras, muito imperfeitas, muito agressivas, que atormentavam as pessoas. Pobre, extremamente pobre, a sua vida foi reflexo da sua alma. Praticava a caridade sem olhar a quem ele beneficiava, conforme Jesus pedia e ensinava. E era tão estimado por onde passava, que ele não tinha um momento de descanso. Terminava uma cerimônia e ia cuidar dos pobres, a doar alimento, a doar consolo. Ficava até 9 horas da noite nos corredores, nas salas de sua residência, cheia de pessoas esperando pela sua atenção. E a sua morte foi como a morte, foi a morte de um homem justo. Às 9 horas do dia 30 de março de 1933, olha aí a coincidência da data, morreu em 30 de março, foi sepultado em 31 de março, dia que desencarna Allan Kardec. 31 de março foi o dia de sepultamento do Monsenhor José Silveira Horta. E mais de 5.000 pessoas participaram do seu enterro. Então eu vou ler aqui agora para vocês a mensagem que, através de Chico, a gente não pode esquecer que Chico lançou seu primeiro livro, Parnaso, Além Túmulo, com poesias e crônicas, mais poesias, em 1927. E ele, Chico, ele foi uma pessoa com 27 anos de idade, lançando esse livro. Ele vai acrescentar, a própria federação vai acrescentar na 12ª edição essa palestra, essa mensagem, essa oração tão importante, que é a oração do Pai Nosso, que eu vou ler aqui para vocês. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila, não erra,
nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. E auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da tua luz, e que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja, Monsenhor Horta José Silveira Horta.